Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao módulo de funções de texto em mais uma aula do curso de Excel Tópicos Avançados. Nessa primeira aula eu estarei mostrando a vocês algumas funções de texto e suas aplicações. Eu estarei ensinando as funções esquerda, direita, hash.texto, localizar, num.character e texto. Essas funções podem ser extremamente importantes no dia a dia de um escritório, na confecção de diferentes tipos de planilhas, podem facilitar as rotinas administrativas e servem inclusive para impressionar os colegas de trabalho, porque elas realmente são muito úteis. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Nós temos aqui esse exemplo, onde na coluna B temos células preenchidas com números e nomes, separados por um hífen. Nosso objetivo será extrair os números e posteriormente os nomes. Para isso, nós utilizaremos dois métodos para cada tipo de extração. Primeiro para a extração dos números, depois para a extração dos nomes. O primeiro método será através da função esquerda. Eu vou clicar aqui na célula C10 e vou digitar igual esquerda. Essa função ela retorna o número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Como assim? Essa função vai pegar aqui o meu texto, que está na célula B10, vai vir a partir da esquerda e vai retornar a quantidade de caracteres que eu digitar. Vou apertar Tab aqui para que nós possamos entender melhor esses argumentos. Temos dois argumentos, que são texto e quantidade de caracteres. Eu vou pegar o texto da célula B10, ponto e vírgula, e tenho que digitar a quantidade de caracteres que eu quero retornar dentro desse texto vindo pela esquerda, que são 2 caracteres, já que eu quero retornar esses dois números aqui, 0 e 1. Beleza? Eu vou fechar aqui parênteses e vou apertar Enter. Quando eu faço isso, os dois números são retornados. Para aplicar as demais células, posso clicar aqui e puxar com a alça de preenchimento. Beleza. O segundo método será através de uma combinação de funções. Primeiro, nós determinaremos a posição do hífen presente na célula B10 através da função localizar. Eu vou clicar aqui na segunda forma, na célula D10, e vou inserir a minha função localizar. Vou colocar igual localizar. A função localizar retorna o número do caractere no qual um caractere ou uma cadeia de texto foram localizados. Eu vou apertar Tab para que nós possamos entender melhor os argumentos. Nós temos aqui texto procurado, no texto e número inicial. Esses dois primeiros argumentos são argumentos obrigatórios e o último argumento é um argumento opcional. Aqui no primeiro argumento eu tenho que colocar aspas, um hífen e fechar aspas. Por quê? Porque será o texto procurado dentro do segundo argumento, que é o texto da célula B10. E aqui no número inicial eu vou colocar o número 1. Vou começar a partir de 1, a partir aqui do caractere 1. E por que eu utilizo esse hífen aqui dentro da minha função? Porque o hífen é um caractere presente em todas as células preenchidas aqui da coluna B, e sendo assim, ele serve como referência para que nós possamos retornar aqui nessa célula, na célula D10 e nesse intervalo aqui da coluna D, o valor que nós desejamos, que é o valor do número. Vou apertar Enter, nós temos aqui o valor retornado pela função localizar. Beleza? Ela retorna a posição do hífen que eu digitei no primeiro argumento. Eu estou aqui com a seleção na minha célula, vou vir aqui na barra de fórmulas e agora nós vamos inserir a função hash.texto. Hash.texto e posso apertar Tab. Vou pegar aqui o meu texto, que é o texto presente na célula B10, ponto e vírgula. Depois eu vou colocar aqui o valor 1, que será o meu número inicial, ponto e vírgula, e tenho que colocar a quantidade de caracteres nesse terceiro argumento da minha função hash.texto. A quantidade de caracteres é essa quantidade aqui, retornada pela função localizar, que deu 4, menos 2. Como assim? Eu vou pegar esse espaço aqui e a posição do meu hífen e retirar dessa quantidade de caracteres, porque eu quero retornar apenas os caracteres que estão aqui no meu número. São 2 caracteres. Vou selecionar isso aqui e eu vou apertar F9. Vejam que são 4 caracteres retornados pela função localizar. Se eu diminuir 2, eu irei retirar o caractere do espaço que está entre o número 1 e o hífen e vou retirar o caractere do hífen. Beleza? Eu vou apertar Ctrl Z, vou apertar aqui seta para o lado e vou fechar a minha função. E vou colocar aqui dentro menos 2. Ok, aperto Enter e essa combinação de funções permite retornar o valor do número. Eu posso puxar aqui com a alça de preenchimento. E para fim de formatação, nós utilizaremos a função texto, que permitirá que seja acrescentado um 0 à esquerda do nosso número. Aqui já ficou formatado da maneira correta, mas vamos supor que no seu Excel tenha ficado apenas o número 1. Vamos supor que tenha ficado assim. Beleza? Existem outras formas de colocar esse 0 aqui antes do meu número. Eu poderia aplicar uma formatação aqui
nessa setinha do meu grupo número. Eu poderia utilizar outras formas também, mas a forma que eu vou utilizar é através da função texto. Vou apagar esse número, vou vir aqui e vou colocar a minha função texto. Aperto Tab. Essa função vai pegar o valor, que é o valor retornado por essas duas funções, localizar e hash.texto, ponto e vírgula, e no segundo argumento eu tenho que colocar o formato do meu texto. Esse formato tem que ser colocado entre aspas. Abro aspas, coloco 2 dígitos em 0. Isso vai garantir que eu sempre tenha 2 dígitos aqui dentro das minhas células. Beleza? Eu vou fechar parênteses e vou apertar Enter. E aí eu vou utilizar a alça de preenchimento para aplicar as demais células. Não houve nenhuma alteração, porque já estava da forma correta, mas eu estou colocando aqui essa função texto apenas para garantir e para mostrar a vocês como essa função funciona. Como aqui não se aplicou, eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui o número 1, vejam como ficaria, e aqui eu vou colocar a função texto. Texto, pego o valor e coloco nesse formato aqui. Fecho parênteses e aperto Enter. Vejam que eu estou garantindo que o 0 fique antes do número 1. Tranquilo? Vou apagar. E agora nós vamos partir para a extração dos nomes. A primeira forma de extrair é utilizando a função direita e num character. Primeiramente, nós determinaremos a quantidade de caracteres presentes aqui na célula B10, que é onde está o meu texto. Eu vou colocar a função num.character. Vejam aqui a descrição, retorna o número de caracteres em uma cadeia de texto. Aperto Tab. Eu tenho que pegar o texto, que é o texto da célula B10, fechar parênteses, e aí eu posso apertar Enter. Nós temos 39 caracteres aqui dentro dessa célula B10. E para fazer a extração do nome, que é o que nós queremos aqui, eu vou pegar, vir aqui na barra de fórmulas e vou colocar a função direita. Vou apertar Tab, a função direita pega um texto e pega a quantidade de caracteres e retorna essa quantidade dentro desse texto vindo a partir da direita. O texto é o texto da célula B10, ponto e vírgula. A quantidade de caracteres é essa daqui, dada pela função num.character, que dá 39, menos 5. Vou fechar parênteses. E por que são menos 5 aqui? Porque aqui no início eu tenho esse caractere, que é o 0, depois tenho 1, tenho um espaço, um hífen e um espaço. Ao total são 5 caracteres. E como eu quero retornar apenas o nome vindo a partir da direita, eu tenho que excluir esses 5 caracteres que estão aqui. Quando eu faço isso e aperto Enter, nós temos aqui o nome sendo retornado pela função. Eu vou pegar essa formatação que eu apliquei dentro da célula e vou aplicar às demais células. Temos aqui todas as extrações dos nomes presentes na coluna B. Vamos agora para o segundo método. Nesse segundo método eu vou utilizar a função num.character. Eu vou apertar Tab, vou pegar o texto da célula B10. Como a gente viu, a gente tem 39 caracteres dentro dessa célula B10. E agora eu vou aplicar outra função aqui, que é a função est.texto. Vou apertar Tab, tenho que pegar o texto da célula B10, ponto e vírgula, tenho que colocar o número inicial. Eu vou começar a partir do caractere de número 5, porque eu estou descartando esses caracteres aqui dos números, dos 2 espaços e do hífen. Vou colocar 5, ponto e vírgula. E aqui no terceiro argumento, que é a quantidade de caracteres, eu vou colocar a minha função num.character menos o valor 5. Vou fechar com parênteses e vou apertar Enter. Se eu fizer isso, a minha função, a minha combinação de funções retorna o texto presente aqui na célula B10. E agora eu vou aplicar as demais células. Ok, mas você pode se perguntar, Leonardo, como eu faço caso o número inicial e o número a ser descontado na minha função num.character não seja igual a 5, que é o que acontece aqui. Nós estamos descontando o valor 5. Talvez esse valor seja 4, seja 6, seja 7 e assim por diante. Como eu faço para resolver esse gargalo, esse problema aqui que nós podemos ter? Para você que não entendeu o que eu estou querendo dizer, se eu colocar aqui um número a mais, posso colocar o número 7. Se eu fizer isso, vai aparecer o hífen e não vai aparecer apenas o meu nome, né? Não vai aparecer aqui apenas o nome que eu estou extraindo. O que eu tenho que fazer para resolver isso é substituir esse número 5 que está aqui e esse número 5 que está aqui pela função localizar mais 1. Como assim? Eu vou pegar aqui, retirar esse número 5, vou colocar a função localizar. A função localizar pega um texto procurado, eu vou procurar o hífen, ponto e vírgula. Vou procurar o hífen no texto da célula
B10, ponto e vírgula, número inicial 1. Eu vou fechar parênteses e vou somar 1. E aí eu vou fechar aqui novamente. E vou colocar aqui mais um parênteses no início da função localizar. O que essa função localizar está fazendo? Ela está pegando e localizando o hífen dentro do texto da célula B10 e somando mais 1. O hífen, nesse caso aqui, quando eu inseri o 7, ele passou para a posição de número 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Quando eu somo mais 1, eu passo dessa posição do hífen e venho para essa posição do espaço que está depois do hífen. E aí eu pego apenas o meu texto. Eu vou pegar essa função aqui, essa fórmula, copiar com Ctrl C e vou colar aqui dentro com Ctrl V. E se eu apertar Enter, nós teremos a exclusão do hífen que estava aparecendo aqui. Beleza? Eu posso inserir vários números aqui e aí a gente vê que nada aconteceu. A gente vê aqui que o hífen não está aparecendo novamente e nem os números, certo? Eu vou retirar aqui então, deixar apenas um 1, e agora eu vou aplicar as demais células utilizando a alça de preenchimento. Tranquilo. Por último, vamos tratar de uma peculiaridade que pode ser aplicada aqui nessa planilha. Note que eu deixei um espaço após o meu nome. Nós temos o nome, o último nome, que é Soares, e temos um espaço após esse nome. E eu tenho isso em cada célula. Em cada célula aqui, eu tenho um espaço após o último nome. Para retirar esse espaço, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos utilizar a fórmula esquerda, direita e num carácter. Eu vou mostrar a vocês como fazer isso. Vou vir aqui, nesse campo, no campo aqui, nome sem espaço, e vou digitar as minhas fórmulas. Primeiro vou utilizar a função num carácter. Aperto Tab, pego aqui o meu texto, que é o texto da célula B10, fecho parênteses e aperto Enter. Nós sabemos que nós temos 39 caracteres. Essa aqui já é uma informação conhecida, né? Nós utilizamos essa mesma função aqui nessas fórmulas que nós fizemos. Vou clicar aqui novamente e vou complementar essa função com outras funções. A segunda função que eu vou utilizar é a função direita. Aperto Tab. A função direita pega um texto, que é o texto da célula B10, ponto e vírgula, e pega a quantidade de caracteres no segundo argumento. Temos 39 caracteres e queremos retirar os 5 caracteres iniciais. Por quê? Porque eu estou vindo a partir da direita e quero retirar esses caracteres aqui. 2 números, 2 espaços e um hífen. Se eu apertar Enter, nós teremos aqui o nosso texto. Mas esse texto ele ainda permanece com um espaço aqui no final. Para que eu possa retirar esse espaço, eu vou utilizar a função esquerda. Venho aqui na barra de fórmulas, coloco função esquerda, aperto Tab. Dessa vez eu vou vir a partir da esquerda. Vou vir a partir da esquerda nesse texto, que é o texto retornado por essas funções. Eu posso apertar F9 aqui para verificar que o texto retornado é o nome completo, mais o espaço no final. Percebam que o espaço está aqui. Ctrl Z. E tenho que colocar a quantidade de caracteres que eu quero retornar vindo a partir da esquerda nesse texto que está aqui dentro e que está sendo retornado por essas funções. A quantidade de caracteres que eu quero retornar vai utilizar a função num carácter, vai pegar o texto da célula B10, que tem 39 caracteres, menos, e eu tenho que retirar esses valores aqui, que são esses 5 caracteres, menos esse caractere do final. Então, nesse caso, serão 6 caracteres. Fecho parênteses. Vou explicar mais uma vez. Utilizo a função num carácter, menos 5. São 39 caracteres, menos esses 5 caracteres iniciais. Pego a função direita, pego o texto da célula B10 e coloco esses 39 menos 5. Ou seja, eu tenho o meu nome mais o caractere no final através dessas duas funções. Com a função esquerda, eu venho a partir da esquerda, nesse texto aqui, que é o meu nome mais o espaço no final, e pego a quantidade de caracteres que eu tenho nesse outro argumento. Nesse argumento aqui, se eu selecionar e apertar F9, eu vou ter 33 caracteres. Quando eu tenho aqui essa função direita e essa função num carácter, eu tenho 39 menos 5 fica 34. E resta um espaço no final. Ou seja, eu tenho 33 referentes ao nome e tenho um espaço no final. E aí dá 34. Com essa função esquerda, eu pego apenas os 33 porque eu retiro 6. Entenderam a lógica? Nesse caso aqui, eu vou retirar o espaço no final, porque eu estou vindo da esquerda, pegando o texto, e lá no final eu vou retirar o último caractere que somaria 34. Ficou claro?
eu vou apertar Ctrl Z, vou clicar aqui e agora eu vou apertar Enter. Quando eu faço isso, eu tenho que ter aqui o resultado correto, de 33 caracteres dentro dessa célula. Posso descer e verificar através da fórmula da função numCharact. Coloco numCharact, aperto Tab, pego esse texto aqui, fecho parênteses e aperto Enter. Tenho 33 caracteres, que representam o meu nome e retiram o espaço que está aqui no final. Se nós ainda quiséssemos deixar essa fórmula 100% automática, nós poderíamos aplicar a função localizar. Eu vou pegar essa fórmula aqui, vou copiá-la, Ctrl C, aperto Enter. Vou vir aqui, nesse espaço, e vou colar a fórmula. E agora eu vou clicar aqui na barra de fórmulas para alterar esse valor 5 e esse valor 6. No lugar desses valores, nós vamos inserir a função localizar, igual nós fizemos aqui, nesse segundo método de extração de nomes. Eu vou pegar aqui, vou colocar localizar, vou colocar dentro de parênteses, localizar, aperto Tab. O texto procurado será o meu hífen, será o meu hífen. Vou procurar o hífen no texto da célula B10, essa célula aqui, ponto e vírgula. Número inicial será o número 1. Tranquilo. Vamos verificar aqui o valor que está sendo retornado por essa função localizar. Seleciono e aperto F9. Faltou um parênteses aqui. Fechei esse aqui. Vou pegar esse daqui. Ok. Aperto F9. Está sendo retornado o valor 4. E antes nós tínhamos o valor 5. Então, para complementar esse valor, nós temos que adicionar aqui 1. Eu vou colocar adição e somar mais 1. Vou copiar. Beleza. Vou vir aqui no lugar do 6. E como agora é 6, no lugar de 1 eu tenho que somar 2. Porque o valor da função localizar é 4, mais 2, 6. Tranquilo? E aí eu vou apertar Enter. Ele diz que eu inseri um número excessivo de argumentos para essa função. Então existe algum erro aqui dentro. E nós vamos verificar qual erro é esse. Ok. O erro provavelmente está aqui na função direita. Eu tenho o texto e a quantidade de caracteres. Falta aqui um parênteses. Agora eu posso apertar Enter. Se eu fizer isso, nós teremos aqui o nosso texto e a nossa função automatizada. Utilizando a função arrumar, nós podemos resolver isso de uma forma muito mais simples. Eu vou pegar aqui uma célula qualquer, pode ser essa célula aqui, e eu vou digitar a função arrumar. Primeiramente, eu vou pegar um texto. Vou verificar se esse texto tem 34 caracteres, utilizando a função numCharact, o que significa que eu tenho meu texto e um caractere no final, um espaço no final. Vamos verificar essa célula aqui, E10. Aperto Enter e aqui nós temos 34. Nesse caso, eu vou utilizar a célula E10 para fazer a minha função arrumar. Vejam que a função arrumar tem essa descrição. Remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre as palavras. Aperto Tab, pego esse texto aqui, fecho parênteses e aperto Enter. Tenho aqui o texto. Agora eu vou fazer novamente a função numCharact. Vou pegar o texto que está na célula D23, no qual eu utilizei a função arrumar. Vou apertar Enter e o espaço que estava aqui no final, que era esse espaço aqui, foi removido. Notem que isso resolveu o nosso problema muito mais facilmente. Reparem ainda que eu estou ensinando uma forma muito mais complexa para que vocês não fiquem presos no pensamento trivial de resolver da forma mais simples. Pelo contrário, você acaba usando o seu raciocínio para desenvolver diferentes formas de solucionar o mesmo problema. Ok? Então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter contribuído de maneira positiva com o aprendizado de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.